Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV. Esta semana temos connosco Margarida Balseiro Lopes, antiga Presidente da Juventude Social Democrata, que é uma das vice-presidentes do PSD desde a eleição de Luís Montenegro para a liderança. Bom dia, Margarida, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos a falar um dia depois, a entrevista está a ser gravada, um dia depois do anúncio de uma remodelação do Governo. Que leitura é que faz desta remodelação? A leitura eu acho que é, desde logo, óbvia, é que há uma média de uma saída de um membro do Governo desde a sua entrada em funções. O que é surpreendente, porque o Governo entrou em funções, de facto, há pouco tempo, tinha condições únicas, na medida em que, do ponto de vista político, tem agora uma maioria absoluta a suportá-lo no Parlamento e poderia estar a levar a cabo muitas das reformas que o país precisa, tinha estabilidade política para isso, mas a verdade é que, ao invés de estar concentrado em resolver os muitos problemas que o país tem e que alguns deles se vão intensificar nos próximos tempos, está enredado em casos e casinhos e em remodelações que sucedem umas atrás de outras. E isso, para além de mostrar já algum grau de degradação da consistência do governo, é sobretudo mau para o país. Porque os problemas continuam, não desaparecem e não têm solução. Aqui o que é que será? Será uma assunção de que faltava coordenação, que as coisas não estavam a resultar? Isso é evidente que não havia coordenação política e daí que estas mexidas também passem por aquilo que é o centro da atividade nevrálgica do Governo e pelo gabinete do próprio Primeiro-Ministro. E o problema, de facto, é que temos muitos problemas que continuam sucessivamente a ser adiados porque a prioridade tem sido a gestão política da falta de coordenação política do Governo. E isso tem tradução direta na vida das pessoas. As pessoas estão, de facto, a passar muitas dificuldades. Ainda há muito pouco tempo tivemos a aprovação do Orçamento de Estado e grande parte dos problemas que as pessoas têm não têm, nem vão ter resposta com o Orçamento quando ele entrar em vigor no dia 1 de janeiro. E podia dar vários exemplos disso. Uma das maiores preocupações que as famílias têm na cabeça é a questão da subida das prestações por causa do crédito à habitação. Naturalmente que o Governo não tem culpa por causa da subida, mas pode ser responsabilizado em não ter medidas que ajudem a minimizar estes efeitos. E estamos a falar de efeitos muito significativos. Estamos a falar de mais de 1.300.000 famílias nesta situação. Têm estes contratos com taxa variável e que já estão a pagar mais 100, mais 200, mais 300 euros. E estamos a falar, neste caso, mais de 4 milhões de pessoas. E houve várias propostas apresentadas no Orçamento, o PSD apresentou várias. Uma delas era os contratos até 2011, aquilo que são os juros suportados podem ser deduzidos em CDRS. Uma das propostas do PSD era alargar para os contratos depois dessa data. Esta proposta foi chumbada, inexplicavelmente. Outra das propostas que nós tínhamos era um aumento da dedução, que é pouco acima de 400 euros e aumentávamos em mais de 150 euros. Esta foi também uma proposta que foi chumbada. E podia ter sido chumbada porque havia uma outra que o Governo, que o Partido Socialista entendia que era melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Chumbaram a proposta que o PSD, neste caso as propostas que o PSD apresentou, e não houve nenhuma alternativa que pudesse ser oferecida, apresentada às famílias. E nós já temos uma antecipação daquilo que vai acontecer no próximo ano, em que estamos a falar de prestações que vão subir cerca de 30%. Portanto, coisas que os 125 euros de outubro não dão resposta. E sabe, mesmo nessa questão dos 125 euros, um dos aspectos que eu acho mais surpreendentes é a insensibilidade social de muitas medidas que têm sido apresentadas pelo Governo. E essa é uma delas. Essa e a questão das pensões, sendo que a questão das pensões tem uma tradução de uma dificuldade que o PS tem com a verdade quando tentam iludir as pessoas com a questão das pensões. Mas na questão dos 125 euros, faz sentido dar a quem ganha 2.700 euros um apoio de 125 euros e a quem ganha 900 euros dar os mesmos 125 euros?
isto é socialmente justo? Isto não é socialmente justo, porque a inflação tem tido impacto na vida de todos nós vamos ao supermercado, todos nós temos que comprar carne, temos peixe, detergentes, fruta, legumes, tudo. Mas são as famílias mais pobres aquelas que passam mais dificuldades. No orçamento dos 10% de famílias mais pobres do país, o peso do cabaz alimentar representa cerca de 20%. Portanto, 20% do seu orçamento é para pagar comida. Das famílias mais ricas, por exemplo, é cerca de 11%. Sempre que nós estamos a assistir a uma escalada galopante do preço destes bens essenciais, são as famílias que têm menos rendimentos aquelas que mais dificuldades vão passar. E eu ainda não estou a meter a subida das rendas e a subida das prestações do banco de quem tem crédito à habitação. Significa isto que são as famílias mais vulneráveis precisavam de um apoio maior, porque isso é que é verdadeiramente ajudar quem mais precisa. E não foi isso que aconteceu. A medida dos 125 euros é, do ponto de vista social, absolutamente injusta e perversa, porque trata de forma igual pessoas que têm necessidades básicas totalmente diferentes. É quase um equivalente ao flat tax? É uma grande falta de noção, porque houve vários governos, isto está a acontecer em vários países, portanto não é exclusivo nosso, mas houve governos e não começou com a guerra. A subida dos preços já se verificava, aliás, desde o ano anterior. E houve vários governos que apresentaram muitos pacotes de medidas, alguns mais expressivos. O governo demorou muito a atuar. O governo só apresentou este grupo de medidas em setembro, quando houve governos a apresentarem em abril, em maio, em junho, e, portanto, apresentou tardiamente e sem atender verdadeiramente a quem mais precisa. Mas podia dar outros exemplos de situações que, do ponto de vista social, são absolutamente perturbadoras. Uma das propostas que foi chamada no Orçamento de Estado, eu sei que não teve grande destaque, mas permita-me que partilhe consigo. A prestação social para a inclusão, que visa ajudar pessoas que, por vicissitudes da vida, precisam de facto desse apoio, está dependente da realização de uma junta médica e de um atestado. Como sabe, as juntas médicas estão a demorar meses, até muito atrasadas. Mais do que um ano a terem lugar e o atestado só chegará na sequência dessa junta médica. Quando a pessoa, a partir do momento em que solicita a junta médica, é porque de facto é uma incapacidade e precisa daquele apoio. O PSD propunha que, realizada a junta médica e havendo o atestado, que demonstra essa incapacidade, o direito devia constituir-se a partir do momento em que a pessoa pediu a junta médica, ou seja, com efeitos retroativos, porque está desde esse momento a ter direito, ou devia ter direito a esse apoio. Esta foi uma das propostas que foi chamada. Significa isto que estas pessoas, muitas delas em situação de grande vulnerabilidade, vão ficar à mercê da morosidade do Estado. Se a junta médica demorar um mês, é um mês. Se demorar um ano e meio, é um ano e meio. E isto é inaceitável do ponto de vista social. E o que é que aponta? Que o PS privilegia o Estado sobre as pessoas? E significa que, lembra-se quando o Primeiro-Ministro teve a maioria absoluta, teve a vitória nas eleições, no discurso de comemoração dizia que a maioria absoluta não era poder absoluto. Foram bonitas palavras para a noite de uma vitória eleitoral, mas que se esfumaram muito rapidamente. Dei-lhe alguns destes exemplos de propostas que foram chamadas e algumas são bastante fáceis de explicar, de compreender. O que é difícil de explicar é como é que elas foram chumbadas. Mas podia-lhe falar das inúmeras audições que foram requeridas no Parlamento de membros do Governo para darem explicações, enfim. O Governo deve prestar contas no Parlamento. Sim. E têm sido sucessivamente chumbadas. E, portanto, o exercício, o uso dessa maioria absoluta tem servido... É o rolo compressor. Apesar da maioria absoluta ser recente, o certo é que António Costa é Primeiro-Ministro há 7 anos. Como é que resumiria em poucas palavras estes 7 anos? Se tivesse que, daqui a 20 anos, explicar a alguém o que se passou em Portugal? Eu acho que mais do que a forma como eu resumia, basta olhar para o país em empobrecimento. Nós, sem transferências sociais, temos mais de 4 milhões de pessoas a viverem com menos de 554 euros por mês. Com transferências, temos cerca de 2 milhões de pobres. E estamos a falar de 554 euros por mês.
E para além disto, acima deste limiar, que é o limiar de pobreza, nós temos 400 mil pessoas que têm dificuldade em ter uma alimentação condigna, em ter condições de vida, de habitação. Isto é o retrato do país, não é? Quando nós, ainda há muito pouco tempo, foi manchete num órgão de comunicação social, porque de facto é o que... Nós vamos ser ultrapassados pela Roménia. Sim. Não é preciso, eu acho que grande criatividade para perceber que nós podemos ter vários argumentos e muitas narrativas. Para a história ficará o empobrecimento do país e das pessoas. Do país é uma evidência e as pessoas sentem isso no seu dia-a-dia, nas despesas mais básicas que não conseguem suportar. Há pouco falava-lhe da questão dos bens alimentares que têm subido, mas a pobreza também se verifica ao nível dos serviços públicos. Um português que precisa de um médico de família e que não tem, um português que viva na Guarda e tenha de esperar 4 anos por uma consulta de cardiologia, ou um português que viva em Portimão e tenha de esperar mais de 1 ano por uma consulta de urologia, isto é o maior sinal e atestado de empobrecimento a que o país chegou. E a questão é sempre a mesma. Quem tem dinheiro terá sempre solução. O problema é quem não tem. Quem não tem de se sujeitar à falta ou à fraca qualidade do serviço que é prestado. No entanto, admite que o Governo, e António Costa em particular, têm sido muito hábeis em apresentar o seu ciclo de governação como o de recuperação de direitos face ao que aconteceu no Governo anterior, PSD-CDS. Mas que direitos? Dei-lhe estes exemplos. Imagine, quando o Primeiro-Ministro António Costa entrou em funções, havia cerca de 1 milhão de portugueses sem médico de família. E a promessa até era de dar um médico a todos. Atualmente há mais de 1.300.000 pessoas sem médico de família. Que direito é que foi atribuído? Foi o direito a não terem médico de família? O ano letivo começa e há mais de 60.000 alunos que não têm pelo menos um professor, uma disciplina. Que direito é que nós atribuímos a estes alunos? Nós nunca tivemos, por exemplo, tantos alunos no ensino privado como temos agora. Porquê é que isto acontece? Porquê é que nós temos mais de 4 milhões de pessoas que neste momento têm seguros de saúde privados? Porquê? Porque viram reforçados os seus direitos no SNS e então foram fazer seguros privados? A realidade é sempre mais forte do que a ficção. E, portanto, o discurso, a narrativa, pode ser sempre numa lógica de reposição de direitos. Mas a verdade vem sempre ao de cima. E a verdade é que as pessoas têm cada vez menos direitos do ponto de vista do acesso do que tinham há uns anos a esta parte. E isso é verdadeiramente preocupante. Acha que os portugueses, nomeadamente os que votaram no PS e lhe deram maioria absoluta, já se aperceberam que passaram um cheque em branco? Eu não tenho dúvidas nenhumas de que há muita gente arrependida. E isso é mau, naturalmente. Quer dizer, podia pensar na lógica apenas do PSD, do meu partido. Mas é mau porque estão arrependidas e estão desiludidas porque veem um governo que não dá resposta aos problemas que as pessoas enfrentam no dia-a-dia. E isso é que, imagino eu, seja frustrante. Acha que o Presidente da República tem feito tudo o que está ao seu alcance para fiscalizar, acompanhar a atuação do Governo? Olha, nós ouvimos com muita atenção todas as intervenções públicas que o Sr. Presidente faz, naturalmente. Com umas concordamos mais do que outras, é normal. Mas à pergunta que me faz, eu se calhar respondi da seguinte forma. Nós não estamos à espera que seja o Presidente da República a fazer o nosso trabalho de oposição. Portanto, esse é um trabalho que é nosso e nós não vamos falhar ao país. Mas não se arrepende daquela prancha de bodyboard que ofereceu ao professor Marcelo Claro Rebelo de Sousa para ele se tentar a reeleição? Claro, e ganhou e reforçou. Portanto, não, claro que não. Este é também o maior período da história em que o PSD esteve afastado do poder em Portugal.
compreende que haja opinion makers que ponham em causa o estatuto de partido de poder dos sociais-democratas? De facto, o PSD está afastado do poder, do governo, porque, enfim, o PSD é muito maior do que apenas aquela que é a sua tradução na eleição para a Assembleia da República. O PSD é governo em muitos concelhos. Sim. Ainda há muito pouco tempo tivemos em duas regiões autónomas também. Tivemos uma vitória na capital do país, em Lisboa. Temos o governo regional da Madeira e dos Açores. E, portanto, o PSD é muito além daquelas que são as eleições para a Assembleia da República. Eu diria que a nossa prioridade e o nosso papel, a nossa missão, é cumprir o papel que os portugueses nos confiaram. Quando os portugueses atribuíram uma maioria absoluta a um partido, neste caso o Partido Socialista, confiaram que o papel de líder da oposição fosse entregue ao PSD. E é esse papel que nós vamos desempenhar, mostrando, mais do que bons a fazer a oposição, é que seremos melhores no futuro como líderes no governo. Na anterior legislatura, o PSD era o líder da oposição? O governo teve, da parte do PSD, muitas críticas em várias áreas e o PSD foi fazendo o seu trabalho. E, portanto, tivemos as eleições e é verdade que o Partido Socialista teve uma vitória significativa, teve uma maioria absoluta. Já passámos o tempo de fazer essas leituras, o PSD iniciou um novo ciclo, com uma nova liderança e é concentrados no futuro que estamos hoje em dia em apresentar e construir uma alternativa para que hoje estejamos de facto na oposição e amanhã possamos estar a servir o país. Sim. Sendo certo que quando estamos no primeiro ano de uma legislatura de maioria absoluta, isto vale o que vale, as últimas sondagens dão dois indicadores. O primeiro é que, apesar de uma queda do PS, o PS vai mantendo como o partido à frente das intenções de voto, e a outra é que os partidos à direita do PSD consecutivamente têm mais de 15% juntos. Qual destes dois indicadores é mais preocupante para o partido? As sondagens são bons indicadores, são instrumentos também de trabalho e devem ser objeto de análise e de estudo por parte dos partidos, mas quer dizer, os partidos devem ter a capacidade de viver para além desses indicadores e de fazer o seu trabalho. Porque se fizerem de forma eficaz e competente o seu trabalho, eu não tenho dúvidas nenhumas de que as pessoas depois vão reconhecer isso a médio ou a longo prazo. E, portanto, neste momento, a preocupação do PSD é denunciar aquelas que são as falhas da governação, ou seja, ser verdadeiramente oposição, mas ter a capacidade também, e isso é muito importante, não é só criticar, é ter a capacidade de apresentar uma alternativa. Não é muito comum, mas começámos esta conversa a falar das medidas por causa da resposta à inflação. O Governo foi relapso a apresentar as medidas, só apresentou em setembro. O PSD, em agosto, apresentou, aliás, o Presidente do Partido, no discurso de Pontal, um conjunto de propostas, de medidas, de resposta aos efeitos da inflação. E eu acho que é isso que se espera de nós. Ou seja, não é só que tenhamos a capacidade de ser oposição, mas de ter a capacidade de mostrar às pessoas porque é que o nosso caminho alternativo é melhor e é melhor para o país. E eu acho que é isso que temos feito, porque nós fizemos estas propostas em agosto e logo em setembro o Governo reagiu e apresentou um conjunto de medidas um bocadinho a reboque daquelas que tinham sido as propostas já apresentadas pelo PSD. Depois, com a questão das pensões, acabou sendo um problema para os pensionistas, acabou por ser uma benesse para o PSD, a forma como o PS e o Governo lidaram com a questão das pensões? Aquilo que se passou no caso das pensões é de facto revoltante, por várias razões.
Em primeiro lugar, porque foi uma medida apresentada como se fosse um apoio extraordinário. Quando os pensionistas já iam ter um aumento de cerca de 8% no próximo ano em resultado da aplicação da lei, que o Primeiro-Ministro disse em julho que ia, de facto, aplicar. E aquilo que o Governo fez foi, pagou metade em outubro e pagará a outra metade no próximo ano. Portanto, à pergunta, quanto é que os pensionistas ficaram a receber a mais do que, com aquele conjunto de medidas do que já recebiam, é um total de 0 euros. Não há nada a mais. Pronto. Em segundo lugar, e é por isso que é de facto revoltante, é que, como as atualizações futuras terão como base o que for pago em 2023, houve um corte de 1.000 milhões de euros do sistema de pensões. E isto não foi dito. E isto, se tivesse sido dito, com transparência e com honestidade, a conversa era outra. Mas isto não foi dito. Isto foi... tentou-se esconder. E até passar como se fosse uma coisa boa, quando não era. Houve um corte de 1.000 milhões de euros no sistema de pensões. E há um terceiro aspecto que eu acho que é revoltante. Um pensionista que tem uma pensão de 4.000 euros, teve um apoio, que não é apoio, já falámos disso, mas recebeu em outubro 2.000 euros. Um pensionista que recebe 400 euros, recebeu 200 euros. E eu pergunto, isto é socialmente justo? Para fazer face à subida de preços de bens essenciais? Isto não é socialmente justo. E é por isso que é revoltante por estas três razões e naturalmente o PSD tem de ter a capacidade, e teve, de denunciar, e não só o PSD, vários comentadores, enfim. As coisas também foram tão mal feitas que com muita facilidade se percebeu que aquilo era uma manobra e que não havia nenhum apoio real para os pensionistas. Mas é um problema, porque há muitos pensionistas, sobretudo os que ganham as pensões mais baixas, que estão a passar muitas dificuldades. Há alguns que têm de cortar na despesa com a farmácia, nos medicamentos. Porque naqueles que são os bens essenciais da alimentação, os preços estão, em alguns casos, insuportáveis. E para estes pensionistas, o orçamento não responde, nem trouxe nada de novo. De qualquer forma, Margarida não ignora que houve uma espécie de divórcio desse bloco eleitoral dos pensionistas com o PSD há alguns anos. Isto pode ser um indício de recuperação? É engraçado, porque o divórcio foi baseado numa mentira, porque foi baseado na ideia de que o PSD tinha, ou teria, ou quereria cortar 600 milhões de euros no sistema de pensões. Em primeiro lugar, o PSD não cortou. O PS cortou agora 1.000 milhões. O PSD não cortou. Mas aquilo que o PSD dizia, de facto, no documento que até enviou para Bruxelas, é que existiria a necessidade de compensar 600 milhões de euros, que podia ser por via da despesa ou por via da receita, por exemplo, por via das contribuições. Que nunca é o mesmo de sequer de o PSD queria cortar 600 milhões de euros. Isto é mentira. E, portanto, como a verdade vem sempre ao de cima, eu diria que o tempo já se está a encarregar de mostrar que o PSD nunca quis prejudicar os pensionistas e que, neste caso mais recente até, foi um dos principais porta-vozes de uma manobra que, objetivamente, prejudicava os pensionistas em Portugal. Eu estou certa de que é uma operação, esta operação do Partido Socialista que prejudicou os pensionistas, que ficará na cabeça de muitos deles. A mensagem do Luís Montenegro e do resto da direção, de que a Margarida faz parte, tem que passar por uma mensagem para o país, mas o primeiro ponto foi deixar claro que seria totalmente diferente da direção anterior. Não creio que aquilo que desde o Congresso e até já antes do Congresso, na campanha eleitoral, na altura o candidato, agora Presidente Luís Montenegro, sempre disse, é que só há um PSD, independentemente das lideranças. E isso significa, ou isso tem várias concretizações. As posições que o PSD assumiu no passado são honradas no presente e no futuro. Tivemos isso, por exemplo, na questão do aeroporto a propósito da avaliação ambiental estratégica. Mas mais do que isso, há trabalho que foi feito recentemente que é obviamente aproveitado. Agora, mais recentemente, apresentámos o nosso projeto de revisão constitucional. Há várias propostas que foram
inspiradas ou que foram utilizadas e repristinadas daquilo que era o projeto que a anterior liderança tinha preparado. Porque só há um PSD, independentemente das lideranças e independentemente, enfim, daquelas que foram as opiniões que as pessoas foram tendo ao longo dessas lideranças. Só há uma marca PSD e esse respeito pelo passado e pelo passado recente tem sido evidente na forma como as equipas foram constituídas, mas também do ponto de vista político. Dei-lhe aqui 2 exemplos, na questão do aeroporto e agora na revisão constitucional, de trabalho que foi aproveitado, e bem, porque nós temos de ter nós temos esta obrigação de sermos percepcionados como um único PSD, independentemente das lideranças. De qualquer forma, o líder vai ter que ter, como diz ele, vai ter que ser mais bem-sucedido do que o líder anterior em afirmar-se como um possível Primeiro-Ministro de Portugal. O PSD deve ter a capacidade de se afirmar como partido de oposição e, sobretudo, mais do que uma questão interna, e há pouco a questão que me colocava é de estar afastado do poder. Não é pelo poder, é porque o país precisa mesmo do PSD. E o PSD não pode falhar ao país. E não tenho dúvidas nenhumas de que é essa a preocupação e a prioridade do líder do partido e dos militantes também. E tem-se sentido muito esta motivação, esta mobilização, o facto do Presidente do Partido agora passar uma semana por mês num distrito, começou, teve já em Viseu, teve em Évora, teve em Viana, vai agora a Castelo Branco. Isto é muito importante, porque é a possibilidade de o líder do partido estar, muitas vezes sem as câmaras atrás, mas de estar desde o café, à associação, à empresa, na rua, e das pessoas poderem falar com ele e de partilhar muitas daquelas que são as suas preocupações no dia-a-dia, mas também de podermos estar com os militantes um pouco por todo o país e de os incentivar, mobilizar para este caminho que temos pela frente. A ausência de Luís Montenegro e também a sua, também de outros vice-presidentes da Assembleia da República, é um handicap ou não? Olha, eu acho que é uma oportunidade o líder do partido estar na rua a falar com as pessoas, mas também ir ao Parlamento quando há necessidade que isso aconteça. Agora, no orçamento que foi votado no dia 25 de novembro, o Presidente do partido esteve no Parlamento e vai com muita frequência, até pela articulação muito próxima que tem, obviamente, também com o grupo parlamentar. Foi líder durante muitos anos, foi deputado durante muitos anos e, portanto, reconhece e valoriza o papel do Parlamento e do grupo parlamentar, mas não está amarrado a estar, enfim, no gabinete do Parlamento ou aqui. Eu diria que o gabinete do Presidente do partido tem sido cada um dos conselhos por onde tem passado, e já têm sido muitos. Há ou não necessidade de desfazer uma ideia, certa, acertada ou não, que existiu no passado, de que o PSD serviu de bengala à governação socialista? Não, quem serviu de bengala está muito bem identificado. Foi o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Entretanto, chatearam-se, não é? Mas o PS teve 2 bengalas e estão muito identificadas. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E não sei se terá sido por isso, esse papel não terá sido muito valorizado, porque o resultado tiveram nas últimas eleições legislativas, mas esse é um rótulo que não podem colocar ao PSD. Há decisões da atual liderança, como, por exemplo, não avançar com uma comissão de inquérito à atuação de António Costa na sequência do livro Governador, de Carlos Costa, tem alimentado o discurso por parte do Chega de que pouco mudou no PSD. O Chega faz o seu papel e, portanto, naturalmente quer crescer, é normal, mas o PSD tem o seu caminho e, enfim, tem a sua história e que não se confunde minimamente com a do Chega. E o PSD, assim que esses dados foram tornados públicos, foi o primeiro partido a reagir e a fazer um conjunto de perguntas ao Primeiro-Ministro que estamos à espera que tenham resposta.
E, portanto, o PSD não anda ao sabor dos casinhos nem da espuma dos dias, quer de facto a resposta àquelas que são as questões mais importantes e fez essa lista de perguntas porque o assunto é sério e merece esclarecimento e, portanto, estamos obviamente a aguardar aquelas que são as respostas do Primeiro-Ministro. É um assunto que põe em causa a permanência de António Costa como Primeiro-Ministro? É um assunto com grande gravidade e ainda não foi esclarecido por parte do Primeiro-Ministro se houve ou não houve intervenção e interferência junto do Governador do Banco de Portugal. Entre os eleitores mais jovens, é uma questão que certamente lhe diz muito, enquanto ex-líder da JSD, há uma certa ideia que não só o PS, mas também o PSD, tem alguma dificuldade de chegar a esse eleitorado, que tem estado interessado por mensagens como a da Iniciativa Liberal e eventualmente também do Chega. As prioridades na revisão constitucional, nomeadamente o voto a partir dos 16 anos, são um passo para captar a atenção desses eleitores? Bem, duas coisas. Em primeiro lugar, há mitos que se criam que é importante que não se consolidem durante muito tempo. Por muito que haja muita gente jovem a votar na Iniciativa Liberal, o voto maioritário nos jovens não é a Iniciativa Liberal. Não é. Não é. Desproporcionalmente o PSD, é que é. E vários estudos apontam nesse sentido, continua a ser muito bem sucedido junto dos públicos mais jovens. Pronto. Mais até do que o Partido Socialista. Não é propriamente um público, se quisermos falar assim, onde estejamos mal. Essa é a primeira nota. A segunda nota, nós não apresentamos as propostas em função das conveniências eleitorais. Há quem faça isso. Não é a estratégia do PSD. Nós apresentámos uma das propostas que tem a ver com a possibilidade de voto a partir dos 16 anos, que é uma tendência que se está a verificar em vários países da União Europeia. Há, aliás, uma recomendação no Parlamento no sentido disso ser aplicável em nos países, nos Estados-membros, por exemplo, em eleições europeias. E é uma reflexão que nós queremos trazer e onde o PSD já disse qual é que é a sua posição. O que nós não sabemos é qual é que é a opinião do Partido Socialista. O Partido Socialista é a favor ou é contra o voto aos jovens, atribuído aos jovens com 16 anos? Essa é uma pergunta que continua a ser resposta. Da mesma forma que um dos eixos centrais do nosso projeto de revisão constitucional é a valorização do interior do país, dos territórios de baixa densidade populacional, que têm perdido não só população como peso político. E têm perdido deputados. Nós temos várias propostas, uma delas passa por, naqueles que são os círculos eleitorais, de haver uma representação em função do número de pessoas que vivem naquele território, mas também em função do território em si. Nós não sabemos o que é que o Partido Socialista acha em relação a isto. Esta compensação destes territórios por via daquilo que é o sistema eleitoral. Nós propomos que haja um conselho dedicado a estas questões da coesão territorial, em que seja possível as iniciativas legislativas mais impactantes, em que haja uma aferição daquilo que é o impacto que tem no território. O PSD apresentou esta proposta. Nós ainda não sabemos se o PS quer verdadeiramente olhar de forma diferenciada e atenta para os territórios do interior do país. O PSD já disse qual é que é o seu caminho. Nós continuamos sem saber se o PS é a favor ou é contra a valorização do interior. E essas são respostas que o Partido Socialista vai ter de dar a seu tempo, não é? Já que não deu até agora. Sim. Há 3 semanas, em entrevista ao Novo, o candidato à liderança da Iniciativa Liberal, o Rui Rocha, disse que via o partido dele como uma vitamina para uma futura governação do PSD. Os sociais-democratas precisam desse tipo de complementos? Vitamina já é bom, porque o anterior, o ainda líder, chegou a usar o termo Viagra. A Iniciativa Liberal é um partido que o PSD e eu, em particular, respeitamos naturalmente e tem um papel importante na democracia. Está em um processo eleitoral interno. É normal que, no contexto desse processo eleitoral interno, os candidatos tenham várias declarações políticas.
Os votos que eu faço é que a eleição decorra com o processo eleitoral com toda a normalidade e, independentemente de quem seja o vencedor, que depois haja a oportunidade da Iniciativa Liberal continuar a apresentar e a dar o seu contributo ao país, desde logo no Parlamento, que é onde tem já um grupo parlamentar com 8 deputados. Após décadas de governação em conjunto com o CDS, em vários momentos, portanto, tirando a experiência do Bloco Central, são as experiências que o PSD tem fora as maiorias absolutas de Cavaco Silva, o PSD está preparado para lidar com outros parceiros? O PSD deve estar concentrado em fazer o seu papel, em ser, de facto, neste momento, líder da oposição, foi o seu papel que os portugueses lhe atribuíram, e ocupar o seu espaço. E ocupando o seu espaço não tem de andar preocupado com os outros, porque nós no passado já tivemos condições de governar, até governar sem a colaboração de outros partidos, e, portanto, nós devemos estar concentrados, e é nisso que estamos, no futuro, nas pessoas, e em construir uma alternativa de modo a que as pessoas se revejam em nós, confiem em nós e nos deem a possibilidade de construir um país mais justo. É preferível não governar a governar com o apoio parlamentar do Chega? É, sobretudo, fundamental travar o caminho de empobrecimento que o país tem tido. Essa deve ser a prioridade e devia ser a prioridade do Governo, não tem sido. É fundamental olhar para o caminho que fizemos nos últimos anos e o ponto onde estamos, olhar para a situação em que vivem milhares de pessoas, milhares de famílias e de oferecer um caminho alternativo. Porque ter os mesmos... fazer exatamente... ter as mesmas políticas e achar que das mesmas políticas vamos ter resultados diferentes é definição de insanidade. Não é? De qualquer forma, se continuarem a persistir esses problemas, é provável que um partido de protesto como o Chega tenha algum sucesso nas urnas. O Chega deve ser retirado de qualquer equação? O PSD deve estar concentrado no seu papel. Só há 2 interessados em estar permanentemente a falar do Chega. Só há 2 partidos com interesse na matéria. É o próprio Chega, que quer crescer, legítimo, e é o Partido Socialista. São os únicos 2 partidos. Portanto, como o PSD não está interessado em fazer o jeito ao Partido Socialista, até porque tem a obrigação de ser a alternativa ao Partido Socialista, o PSD está concentrado em si e não anda aqui a falar dos outros, nem sequer olhar para trás. Tem de olhar para a frente. Por último, desde que a Margarida nasceu, não houve nenhuma Primeira-Ministra em Portugal. E a Manuela Ferreira Leite foi a única líder de um dos 2 principais partidos portugueses. É um desafio para a sua geração de políticos assegurar que daqui a 33 anos isto não continuará a ser verdade? É fundamental garantir mais igualdade para as mulheres. E isso garante-se tendo e havendo mais oportunidades. E muitas delas acabam por não chegar. Mas eu acho que, para que nós possamos também ter mais igualdade em vários domínios, é fundamental e é muito importante que tenhamos políticas e pessoas capazes de desenvolver essas políticas num país. Eu diria, e acredito profundamente nisso, que neste momento e nos próximos anos a liderança do país estará muito bem entregue ao Luís Montenegro. E será já nas próximas legislativas? Estou convencida que sim. E quando é que serão essas próximas legislativas? Quando forem. E o calendário é 2026. Muito obrigado, Margarida. Obrigada. Foi mais uma entrevista do Discurso Direto com Margarida Balseiro Lopes, vice-presidente do PSD. O programa volta na próxima semana com mais protagonistas da vida política, económica e social de Portugal. Obrigado por terem visto. Até para a semana.